Boa tarde a todas, boa tarde a todos, boa tarde Zebral, Gala, Ed, Lu Rosa, Graciela, boa tarde. Quem vai nos assistir depois também, quem vai estar chegando. Hoje é o nosso sétimo encontro, né, do nosso curso de iniciação ao Teatro Lambe Lambe. Alguns estão iniciando, outros são já lambe-lambeiros experientes, ou estão fazendo novas casas, ou estão reformando, ou estão revisitando, né, essas casas já existentes. E hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. Hoje eu vou conversar bem menos e hoje eu quero que vocês vão mostrando pra gente como é que tá o processo, se tiver algum boneco para mostrar, algum material, a casa. Vamos falar e refletir sobre os espetáculos que estão sendo criados aqui e para cada um, sei lá, de repente colaborar com o trabalho do outro, tá bom? Pode ser? Quer começar, Zé Brau? Você tá no primeiro da lista aqui, eu vou já passar para tu. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Parabenizar aí pelos trabalhos que estão surgindo aí, né? Estão bem bacanas. O pessoal está postando as imagens, estão ficando bem bacanas. Então, eu fiz um videozinho hoje de manhã, aí o que eu estava fazendo essa semana? Eu fiz um vazado aqui, né, em alguns dos bonecos, gente dos tocador, né, que é para poder ver a questão da manipulação da mão. Então, aí pelo vazado vai ficar bem mais visível aqui a manipulação, né? Para depois eu vou. E aí também no boi que eu fiz uns furos. Eu tenho aquele furador de couro e aí me veio na ideia, porque ele tem umas florezinhas aqui desenhadas. E aí eu fiz uns furos embaixo aqui da saia, eu recortei no olho também, para ficar bem legal. Aí ficou, deu uma visão melhor. E na caixa eu pintei de preto, né? Que nem eu mandei a foto lá, pintei as laterais por dentro de preto. Que acho que vai ficar bem melhor também na hora de, né, quando ficar vendo, então vai ficar uma caixa escura. E agora depois eu vou definir só a distância da tela, né? Para quem vai estar vendo, e aí fazer os encaixes para a questão da manipulação por baixo mesmo, né? Fazendo só um teste aqui. Agora a sequência é colocar lá o encaixe da tela e ver a distância e onde eu vou manipular os bonecos aqui por baixo, ou por dentro, não sei. Entendi. Pelo vídeo, parecia que você estava animando por baixo, não era isso? Não, o que eu fiz? Como eu não fechei nem a frente, nem a caixa está aberta ainda, a frente e o fundo. Então eu coloquei a tela um pouquinho mais para o fundo, aí eu utilizei aqui a minha cama, coloquei uma luz aqui, né? Em outro suporte, então eu fiz aqui, né, por fora mesmo, por enquanto, só para ver Improvisando. o efeito deles agora, né? Aí a minha sequência agora é colocar a tela numa distância para quem vai assistir, para ela ficar vendo, né? E aonde eu vou encaixar, aí fazer os furos, eu fiz. Deixa eu pegar aqui, que tá no outro lugar ali. Baseado lá naquele dia que o Johan fez a fala dele, né, mostrou, eu também fiz esses suportes aqui com os palitos de sorvete, eu quero ver se eu encaixo, né? Para depois fixar lá e o boneco ficar aqui, os presentes os que vão tocar, né? Para tocar, para poder manipular. Então eles vão ficar fixos. Então eu vou ver se isso aqui vai me servir. Que eu não fiz ainda, né? Então eu fiz essa primeira experimentação aqui, né? Que eu coloquei no palitinho só para ver como é que ficaria mesmo com vazado, né? E a mãozinha, que aí eu vou fazer o reforço direitinho. Então ficou legal, né? Deu para ver que ele está tocando ali.
Né? Então, aí eles vão ficar fixos lá depois, que aí eles vão ficar assim, né? E também ver como é que vai ficar disposto os dois tocadores, mais a fogueira e o boi que vai entrar. Ô Zé, pegando esse gancho de que você já está levando em consideração o que o yoga te falou para gente naquele dia, né? Mostrou para gente sobre dispositivos, sobre eu tô com essa dificuldade, o que que eu tenho que inventar para fazer essa essa coisa funcionar, né? Essa ideia sair do papel e ir para a prática. Eu queria fazer uma provocação, que eu sei que você fez ali um vídeo de mostra para que ver o efeito da imagem, não é a cena pronta, mas é uma provocação para sua obra, assim. E aí, para sua obra ter o que eu quero te provocar, de repente é preciso você estudar alguns dispositivos. Sabe o que é? Eu sinto falta de um tipo de contracenagem, sabe? Tá eu e você em cena. E então, às vezes, de repente, entrar os dois bonecos que tocam, por exemplo, que eu vi que tem uma manipulação, ele não só entra, né? Porque o boneco do Boi Bumbá é só mexer, ele mexe, não é isso? Isso, E aí, O outro você tem que ter uma outra movimentação com a outra mão, não é isso? isso. Sabe o que eu queria provocar para você? É que você procurasse alguma forma de que em algum momento um desses tocadores poderia entrar junto com o boi para os dois dançar junto, ou outro momento os dois tocadores ao mesmo tempo. Então, de repente, fazer algum tipo de dispositivo, algo assim, ó, que seja um para você só puxar e fazer a movimentação, sabe? Igual esse aqui, Sim. e o outro para segurar, porque aí você consegue entrar uma hora com um boi que é só movimentar com a mão esquerda e o outro tocando, sabe? Para ter uma contracenagem. Eu acho que falta Não, então, aqui foi só para mim olhar mesmo como é que eles iam ficar agora que eu cheguei nessa questão de fazer o vazado e tal, né? Então, sim, o diante agora é criar essa cena mesmo, né? sim. Entender como é que aí se vai. A ideia principal era ficar os dois tocadores já ali de início, o boi talvez com o cabeça de lança que vim fazendo a contracena, né? Aham. Que aqui eu não coloquei o Não, cabeça de lança ainda. eu entendi, por isso que eu comecei a provocação justamente falando que você Sim, estava só experimentando e tal. Eu acho que daí para frente é utilizar eles para ver o que que vai dar, né? Mas assim, tá muito interessante. Você chegou nas saídas assim muito boas, botou movimentação nas sombras, isso é muito bom. E tá legal, viu? Tá muito bom mesmo. Tá muito interessante. Eu quero muito ver pronto, assim, sabe? Então, agora é como se for, né? É pensar nessa contracenamento dos personagens aqui, né? Para não ficar Sim, só o boi ali indo e vindo, né? Ou cabeça de lança e os tocadores ali, né? sim, eu senti essa falta, assim. Sim, não, Você foi só um disse que experimento ainda não. mesmo, Aham, mas agora a ideia é fazer, entender como é que vai essa manipulação e como é que eu vou encaixando um e outro ali. sim, mas tá muito bom. Obrigado, viu, meu querido? Nada. Parabéns, parabéns. E pro lado de fora, o que que você vai fazer ela? A casa ela vai ser como? Me diz. Não pensei ainda, estou pensando. Mas Tranquilo. depois eu quero ver se eu jogo um tecido preto, que eu até vi ter uma loja de tecidos aqui no centro de Santo André, que eu sempre compro retalho lá. E aí ela tem, às vezes posso até não achar, mas tem um tecido preto que eu quero pelo menos, não sei se eu vou cobrir ela inteira, mas para a pessoa também, né? Com aquela cortininha ali, talvez, não sei. Mas eu não pensei ainda por fora se eu vou pintar, o que, que eu vou fazer. Eu tô aqui pensando aqui que se não. Pode fazer ela simples, né? Mas também você pode viajar. Você pode fazer ela, mesmo que tenha a câmara escura dentro, você pode fazer, por exemplo, um tambor, sabe? A cena por fora, um tambor, se você queira mostrar, mas também pode ser de forma mais.
simples com o formato que ela é, se é quadrada, se é redonda, sabe? Sim. Porque de repente, se você tivesse um tambor que fosse pendurado aqui, você já estaria na posição. Eu vou tentar entender. Sabe o tambor de? Aqui em Minas tem folia de Reis e folia do Divino. Eles usam esse tambor. Tem um que é mais lateral, né? E tem esse Sim. aqui também. Então, de repente, você conseguiria animar daqui, ó, também. É, eu Comando tenho, Yongari. tenho uma daquelas barricas de massa, né? Eu tenho umas duas daquelas barricas de massa, de grafiato, essas coisas. Você fala Aquela, aquele tambor? aquelas barriconas, aquelas barricas que vem a massa dentro, né? Massa corrida, e que é de papelão. Sim. Pois é, eu acho que daria para fazer um. Dava para viajar. Você já tem tripé para essa casa de espetáculo? Você estava pensando em colocar ela numa mesinha, num tripé, É, não, pendurada? Como falei é com que a você tem Lourdes, eu tô pensando no tripé, tripé? Ah, que então é dá para mais fácil fazer para por baixo também. transportar, é. É. Então já é uma saída boa. Obrigado, viu, Zé Brau, pela Beleza. colaboração, pelo processo, está muito bom. Dá um toque para o Zé Brão. Zé Brão, eu tenho aqui um tambor improvisado. Depois, se você quiser dar uma espiada, é, você quiser pegar ele, é seu, se você achar de fazer com o tambor, tá? Pronto, já ganhou o tambor. Beleza. Gala, cuidado com essa tesoura. Boa tarde, Gala, como estás? Hola, bien, bien, gracias. E aí, o que você está fazendo com esse urso? No te entendí. Tá socorrendo o pelúcia? Este É, lo tomó un perro y lo destrozó. o cachorro acabou com ele. Como que você tá? Como é Sí. que tá o seu processo? Conta pra gente. Você tá parado? Você Eh, tá movendo? está parado mi proceso. En este momento me estaba dedicando a pintar el soporte del otro Lambe Lambe que es del sueño de Van Gogh, con el que vamos a ir a la circulación nacional ahora en septiembre, que vamos con Graciela también al sur de Chile. Y bueno, entre el tiempo, el poco tiempo que me queda, tenía que arreglar eso y nada más, nada más. Con lo otro del lambe que mostré el otro día, estoy parada, no he hecho mucho. Y bueno, ahora es como dedicarme a más que nada a arreglar el soporte del otro lambe y también revisar el sistema lumínico, Legal. que eso es lo que me queda por ahora. Quando que vocês vão? Em setembro? Sí, desde el 12 viajamos el 12, yo viajo del 12 desde acá de Coquimbo y la primera parada va a ser en la ciudad que se llama Chillán. Ian. Eso va a ser como el 14 más o menos, 13 más o menos, sí, de septiembre. Sí. É, eu fico muito feliz de saber que vocês dois vão estar circulando. Isso é muito legal. E eu também vou estar circulando em setembro. Eu vou para o Rio Grande do Norte, vou lá na Universidade do Rio Grande do Norte, oferecer uma oficina lá. E depois vou para Ujú, o Rio de Janeiro pro batizado do meu professor de capoeira, né? Porque além de ator, também sou professor de capoeira, então setembro vai ser um mês de circulação e de conclusão do nosso curso, né? Das nossas oficinas. Mas como todo mundo aqui que já participou de uma oficina nossa, né, da nossa companhia,
sabe que as oficinas elas não acabam no 12º encontro. A gente sempre segue uma comunidade, os grupos do WhatsApp eles seguem ativos. Eu tenho todos os grupos de WhatsApp das oficinas. Aí depois de um tempo a gente junta esses grupos em um só, e aí vai fazendo uma comunidade e que sempre ficam sabendo das oficinas e que conclui um outro processo. E assim, não se preocupa, você tem que se preocupar com o trabalho do momento, que é a sua circulação, deixar seu espetáculo perfeito e aí depois voltar a criar, beleza? Mas estamos aqui. Ujú. É, Sí, sí. boa sorte na circulação. Graciela, Hola, obrigado, Gala. ¿cómo están? Tô Bueno, bem. yo en mi cajita no he avanzado de forma práctica, como creando más cosas, pero sí esta vez avancé como de una forma más visual, es como ver qué estoy construyendo y, y bueno, me dediqué a escribir el texto y a hacer mis figuras con así como para tener claro el paso a paso. Entonces ahí se ve como mi caja abierta y no sé si lo logran ver, pero bueno, la idea es hacer un teatro circular y que se divida en tres escenarios. Acá están los escenarios. El primero que habla como de la llegada de estos indígenas, de estos primeros habitantes a la isla de Chiloé, cómo se conectan con la tierra, ahí crear como esa atmósfera para luego en la segunda escena se vea como esa masacre, esa invasión de los colonos, no tan, eh, tan literal, pero sí de una forma más poética, pero ese abuso y ese exterminio que hubo de la raza acá también en Chiloé. Y el tercero ya es como esta casa chilota contemporánea, donde se conecta esta alma pasada con esta presente, ¿cierto? Con la nieta, en este caso, que va a ser el conducto. Y entonces, cómo juntar este pasado que está vivo todavía en el cuerpo, en la memoria, en el territorio donde habito y todos los que los que están viviendo acá también, que son descendientes de esta cultura, cultura huilliche. Y me la imaginaba también, eh, bueno, por fuera, como que la quiero hacer como una cámara fotográfica antigua, como los minuteros. Y el soporte también es un trípode porque me manejo más bien con ese juego de soporte y en eso he avanzado, como ya teniendo más claro después de haber creado, experimentado, construido, porque igual hice cosas como estas, que a veces me gusta como montar escenarios y para también ir visualizando mi trabajo. Entonces ahí ya voy ordenando como las ideas para poder ya crear el Lambe Lambe in situ. Eso, en eso estoy. Sabe quando acontece aqueles achados de escritos de artistas ou de pessoas famosas, ou uma música de algum artista que não lançou? Eu queria muito achar os cadernos da Graciela, sabe? Porque os achados dessa que ela faz, assim, que esses trabalhos que ela anota, que ela desenha, que ela escreve, é muito interessante. E isso eu sempre admiro e incentivo também fazer. Eu tenho essa prática também de anotar as coisas e fico imaginando alguém achando esses cadernos depois de muito tempo e lendo e pensando sobre as ideias, né, como elas surgem e até o ponto ela chega e tal.
Eu acho isso muito interessante e até me veio uma ideia aqui, Graciela e Gala. A gente poderia lançar um material pelo nosso ponto de cultura aqui, né, do Brasil, junto com vocês, de um material assim das nossas casas de espetáculo, assim, como surgiu, por onde foi, sabe, aonde que já viajou, as mudanças. Ah, nesse momento eu senti a vontade de transformar ela de papel para madeira. Então fiz essas mudanças e essas para a gente ter isso lançado, sabe, para as pessoas ver como é que surgem as ideias. Eu sempre tive vontade de escrever algo nesse sentido. E vendo esse material seu assim, eu achei muito, muito bem feito, porque se você fosse contratar alguém para fazer, você conseguiria mostrar a sua ideia, entende? A pessoa ia conseguir fazer, porque tá muito claro, assim, tá muito, muito bem feito. E vamos pensar nessa ideia. O que que vocês acham? Muito, muito, muito obrigado. Igual para la música, también hablé con una persona que es un descendiente indígena que ahora hace clases de lengua indígena en la escuela, en una escuela que hay acá rural. Y entonces quizás voy a tener algunos textos, como alguna frase en Huilliche, en idioma indígena, y que eso también me gusta mucho porque mi trabajo igual como que a veces siento que necesita mucho como de lo comunitario, como de rodearme de las personas también para crear. Y, y creo que como siempre uno se envuelve en esta historia igual, aunque no sea mía, aunque no la haya vivido, como que cuando converso con las personas también se hace parte de este lambe lambe, de esta mini historia que voy a contar. Eso. Legal. Legal. É muito, muito forte. É emocionante essa história, assim, tipo, o envolvimento, né, da história, porque a gente não fala nada dos indígenas brasileiros, por exemplo, Graciela. Aqui no Brasil, indígena era fantasia, sabe? No Dia do Índio, né, que ainda tinha esse nome, Dia do Índio, e não dos povos originários ou indígenas. A única lembrança que eu tenho é de me fantasiar de indígena, né, como se indígena fosse uma fantasia, mas não tinha uma palestra de um indígena, não tinha uma história mais aprofundada, sabe? Não tinha nada. Unai é a brincadeira da palavra Iuna. Pegou as mesmas letras e brincou, né? Iuna, que é rio de águas escuras, em tupinambás, que é uma tribo indígena que vivia nessa região aqui. E não se tem nada. Não tem rua, não tem um monumento, não tem uma história. Não existiu. Não existiu. É como se não tivesse existido. Não se fala. Então, são coisas assim que fere a gente que é artista e que faz com que a gente queira fazer os trabalhos nossos mesmo sobre isso, que é sobre os povos originários, da onde a gente vive, essa comunidade preta, né, afro, né, que veio à África, o Brasil, veio muitos africanos e foram sequestrados e também não se fala sobre isso. Então acho que a gente tem que falar, é nossa obrigação e parabéns porque a temática é muito forte. É como a casa de espetáculo que eu tenho aqui, que é a Pousada Tupã, que fala sobre escravidão. Então,
talvez eu acho que você precise também pensar em algo que possa dar uma pequena leveza em como isso vai ser abordado também, sabe? Para que seja levado para criança, adolescente, adultos, senhores. Eu acho que a questão da ilusão que você está colocando, né? Do, isso já é uma forma de fazer o espetáculo ficar um pouco mais suave, né? Porque é como se fosse um truque de mágica. E isso faz a coisa ficar mais suave. E talvez pensar em algo um pouquinho mais, sabe? Talvez nas cores, na música, em alguns momentos. É só dicas mesmo que eu acho que é interessante também, sabe? E parabéns. Ed, conversa comigo, você tá podendo falar? Como você tá, meu querido? Acabei de chegar no festival de teatro, estou detonado. Na próxima semana abracando. Beleza, desculpa. É... John, tá aí, meu querido? Oi, oi, consegue me ouvir? Sim, perfeitamente. Ah, show de bola. Que bom. Aí... Uhul! Conseguimos! Ou se eu tivesse aqueles negócios de estourar de festa, assim, sabe? Ia ser. Tão. E aí, como é que você tá, meu querido? Tô bem, apesar de estar um pouco cansado. Peço até desculpas pelas minhas meus trajes, né? Que aqui tá fazendo bastante calor e tava Fique à vontade. aqui e tava aqui dando os últimos ajustes técnicos para saber se realmente eu ia conseguir acessar a aula de hoje, né? E que bom que deu certo. Enfim, essa semana em relação à minha casa de espetáculos foi bem decisiva, né? Foi um momento onde eu tive que replanejar, repensar muito bem, né? Diante das dicas e dos conselhos, né? Que foram repassados aqui nas aulas anteriores, onde eu tive a oportunidade de participar e de fazer par- essa partilha, né? Do processo. Então, eu cheguei, né, àquele resultado que eu postei no grupo, né, que foi realmente optar por fazer a manipulação dos bonecos por baixo da caixa. Aham. Aí já fiz aqui alguns testes, enfim, adaptei aqui alguns bonequinhos, né, para fazer o teste, deu super certo. Só que agora eu estou mais uma vez entrando mais em um dilema, porque eu tive acesso a alguns documentos, alguns arquivos em relação à estação, e eu acho que eu devo dar um aprofundado nesse material, porque eu acho que eu vou entrar em um caminho bastante delicado para muitas pessoas. Então, requer um cuidado maior, uma atenção maior antes de qualquer coisa, de trazer alguma coisa para dentro dessa casa de espetáculos, que eu vou estar, querendo ou não, tocando em lugares muito sensíveis. Então, eu Entendi. estou tendo esse cuidado, né? Antes de qualquer coisa, antes de começar. Porque a ideia era estrear hoje, né? Hoje vai ser inaugurada a Praça da Estação aqui na minha cidade. E a ideia era eu levar hoje, né? E abrir para o público. Só que por conta dessas provocativas, né? Que eu tive, né? Dessas questões, eu achei melhor que deixar para um outro momento. Eu acho que eu ainda não estou preparado para levar essa caixa para o público. Eu vou me isolar mais uma vez aqui com esses novos documentos aqui que chegaram às minhas mãos. Inclusive, eu conheci um senhor que faz todo um trabalho de pesquisa sobre estações ferroviárias aqui do Sertão Central. O pai dele
trabalhava na estação e ele tem muitos materiais bacanas, sabe? Que, inclusive, eu posso até utilizar dentro da caixa, né? Surgiu outras ideias também, né, de a necessidade de trazer esses materiais para o grande público em geral que não tem acesso. Então, eu estou pensando de que forma eu posso trazer esses materiais além dos bonecos, né, outros recursos narrativos, né, que eu posso estar trazendo dentro da dramaturgia esses recursos, não assim de maneira aleatória, tome conteúdo, né, mas que esteja dialogando com o que eu penso fazer dentro da caixa, entende? Eu acho que você fazer essa pesquisa mais aprofundada, ela pode te dar também até, sei lá, temperaturas das cenas que vão ser criadas. Pode te dar tempo, pode, aí eu digo tempo, época, né? Pode te dar também musicalidade, sabe? Algo que está escrito lá, te pode, sei lá, supõe-se que o barulho dos trilhos do trem era um ensurdecedor à meia-noite, sabe? Que estava escrito. Estou usando um exemplo. Isso pode te direcionar alguma coisa para dentro da sua trilha sonora, dentro da sua dramaturgia. E eu acho que é, quando se toca em assuntos assim delicados, é interessante aprofundar mesmo para que não corra o risco de banalizar nada, né? De tornar Ou sem banal, querer, porque né? Ou, André, sem querer eu acabar é, falando de alguma coisa de maneira equivocada, né? E a sim, pessoa vê que eu tô, de alguma forma, sei lá, não honrando o legado, digamos assim, do seu parente, do seu familiar que trabalhou por muitos anos, entende? Essas questões me preocupam bastante. Quando o trabalho ele tem esse peso, sabe, histórico, cultural de uma comunidade, de um grupo de pessoas. Então, tem esse cuidado, sabe, para no fim das contas não ser mal interpretado ou as pessoas acabarem se equivocando, ou eu mesmo, né, acabar me equivocando na hora de fazer alguma coisa, sabe? É isso. Inclusive, eu até comprei certinho. uma Maria Fumaça, tá chegando aí, uma mini Maria Fumaça. Vou ver como é que fica aqui a instalação, se eu vou instalar ela dentro ou fora. Vou ter que estudar isso. Surgiu essa ideia do nada nesses últimos dias. Eu acho que seria interessante ter essa surpresa, sei lá, enfim. Aí vou ver aí, vamos ver como é que vai ficar os próximos episódios aí, né? Pra quando a Maria Fumaça chegar. Quando ela chegar, vai surgir ideia, você vai ver que legal. Até que nem criança quando chega um brinquedo. Verdade, verdade. E ela Parabéns, tá aqui do Wesley, lado, ó. aí. Vocês verem aqui o tamanho real dela. Legal. Tamanho Muito bonito. razoável. Abre em cima. Madeira, Aqui é onde o público vai, é o visor do público, né? Eu ainda vou ter que fazer o meu visor. É outra questão. Agora, diante da alteração, né, que eu vou controlar por baixo, vou ter que ver qual altura vai ficar melhor, né, para mim poder visualizar, né, na hora de manipular os bonecos. Não sei se ficou claro aí, se todo mundo muito, conseguiu ver. muito. Não, conseguimos sim. Tem só um filtro que às vezes atrapalha um pouco a gente ver os detalhes do telhado, essas coisas, mas não tem problema não. Eu posso, vou me organizar aqui, aí eu, no outro momento da aula, se você quiser, eu posso com mais calma mostrar aqui, porque realmente como eu te falei, eu vim às pressas aqui tentar entrar o mais rápido possível Fica da aula, tranquilo, então fica tranquilo. A gente faz isso então, a gente volta no segundo momento, aí você mostra com mais detalhe, pronto, que aí a massa. gente Eu vê consigo dar detalhe uma do organizada telhado, aqui. sabe? Essas coisas. Fica à vontade. Então vamos fazer o Uhum. seguinte, eu vou fechar aí esse momento agora, que tá faltando um minutinho, um pouquinho. E aí a gente volta com o John, e depois eu volto para conversar com a Lu Rosa. E a gente reflete aí mais um pouquinho, se alguém quiser falar sobre alguma coisa que já passou, de algum assunto, porque a gente levantou muitos assuntos delicados hoje, né? Nas criações, eu acho que era igual na época da pandemia, Lu Rosa. Quase todas as criações
comunicavam uma com a outra, tava parecendo que era um só grande espetáculo, lembra disso? Que todo mundo É, tava no momento que estavam tocando E foi e muito interessante, ele falando da estação de trem, e eu acabei de ler um conto, e foi um dos que me cruzou um pouco da Conceição Evaristo, né? Que eu tô aqui no meu processo, vou mostrar aqui o meu processo também. É, um dos contos se passa nessa coisa da estação de trem. É muito louco, assim. Aí ele falou. E eu falei, caramba, a gente está conectado, né? Estamos longe, mas estamos muito pertinho. É o muito coração está legal pensando isso. junto, né? É, os pensamentos estão na mesma atmosfera. Gente, a gente volta agora é 2h41. A gente volta aí por volta de 2h47, 5, 6 minutos é o prazo só de renderizar. Beleza? Até daqui a pouquinho. É. Voltamos aqui. Vamos lá, John. Consegue me ouvir? Perfeitamente. Show. Então, vamos começar do início, né? Aqui vocês podem ver o telhado, né? Ele é removível. São duas partes, né? De papelão pregado, colado com cola quente. E eu usei para fazer os telhados aquelas costelinhas que fica naquelas caixas mais grossas de papelão, quando você tira as camadas, eu utilizei para fazer o telhado. E fiz uma pintura que desse esse aspecto de telha antiga, né? O resultado, para mim, ficou bem bacana. Perfeito, Usei aquelas, perfeito. usei aquelas tintas de artesanato, né? Da Acrylex, se eu não me engano. O resultado ficou bacana. Aí, isso aqui é a estrutura da casa de espetáculo, né? Usei uma caixa de papelão, como eu mostrei lá o processo, né? No grupo. E depois eu fiz o desenho, né? Eu vim reforçando com a papietagem. Eu usei papel craft, né? Todo rasgado, né? Para aproveitar as fibras ao máximo do papel e fui colando e deu essa resistência, né? Tá bem resistente. Aí aqui é a É, parte de dentro. madeira é feita de quê, ô John? Oi, Essas estruturas de madeira aí, que é o beiral do telhado, é feito em quê? palito de picolé. Boa. Tá muito bonito. É aqui porque eu queria que não entrasse muita luz, né? Dentro da casa espetáculo. Então eu fiz essa estrutura aqui adaptada, onde eu consigo mover, ó, eu consigo ter Legal. acesso. Aí eu consigo fechar, onde Fez fica tipo um só esquema essa. gaveta, né? Isso, tanto ela fecha para cá, como ela fecha para cá. Eu consigo tampar essa parte aqui, ó, toda também, ó. Além do telhado, né? Sim. Aí aqui é a parte onde eu cortei, ó, onde eu fiz o desenhozinho, se todos conseguem ver. Aqui é onde eu vou passar o boneco, e é o caminhozinho, ó, onde o boneco vai passar. Ele vai ficar exatamente aqui na frente dessa, desse pedaço de papelão que eu coloquei, uma espécie de coxia, né? Onde quem vai estar assistindo não vai ver na hora que eu colocar o boneco por essa abertura. O boneco vai vir pelo o caminho e fica e faz a cena aqui na frente e volta pelo mesmo caminho. Eu ainda vou colocar um EVA preto nas duas extremidades para quando eu passar o palito com o boneco não entrar muita luz. Entende? Sim. Vai ficar certo.
E é isso. Aí eu estou estudando aqui onde eu vou abrir, né, o meu visor. Eu preciso ver, né, na hora de manipular os bonecos na cena. Eu também estava visualizando aqui uma possibilidade de ou abrir aqui e usar uma técnica, eu não sei o nome correto, certo, da técnica, mas é uma técnica onde você coloca vários desenhos sobrepostos, colados um no outro, em dois palitos, e você vai girando e os desenhos vão. Eu acho que tu já usou essa técnica, não foi, André, em uma das tuas casas, né? Eu já vi pelo nome de crank. Isso, eu acho que é esse o nome mesmo. Porque eu estou pensando em colar algumas fotos antigas que eu consegui agora da estação para passar aqui nessa parte. E eu controlar por fora da casa, colocar a manivelazinha por fora. E eu, em algum determinado momento aqui, que eu ainda não sei, eu vou girando a manivelazinha por fora e as fotos vão passando aqui. É uma ideia ainda. Eu estou estudando, matutando ainda como é que eu vou fazer isso. É É por isso. fora, se passar ela por fora, o tecido vai ter que passar por cima desse trilho que você vai precisar de passar o boneco. Então o tecido vai te atrapalhar. De repente você tem que fazer. Deixa eu mostrar pra você. Pra ver se vai ficar bom de mostrar. Esse aqui já é. Suponho que esse aqui é o seu painel. Uhum. Você fazer dessa forma aqui, ó. E aí, ao invés de terminar aqui, porque essa minha é feita por cima, né? Então, aqui tem um vazadinho onde entra o filmezinho, né? Tô entendendo. No seu caso, vai ser pelo lado de baixo. Entra e aqui por baixo mesmo, porque você vai ter acesso de toda a parte de baixo da sua casa. Porque que acontece? Se você passar pelo lado de fora a manivela, de qualquer forma o tecido vai ter que passar por essa parte, entende? Quando eu digo tecido, Uhum. pode ser papel, pode ser o filme, né? O rolo, né? Então, esse canal que você fez aí para o boneco passar vai deparar com um tecido que já está esticado, entende? Por isso Entendo. que a sua imagem ela tem que começar e terminar no painel que já está instalado aí, porque aí você consegue girar o tecido da forma que precisar, por baixo, e os canais que você já desenhou fica livre, tá bom? Entendi. Show de bola. É uma ideia. Não, eu tô, como eu te falei, tá em processo ainda. Eu tive essa ideia recentemente, agora que eu tive acesso a esses outros materiais, né? Mas também eu estava dando uma estudada aqui, eu vi uma galera que faz algo parecido, só que com celular, né? Eles criaram uma cavidade, né? Uma estrutura dentro da casa, onde eles encaixam o celular, só que quem está assistindo não vê o celular, vê só a tela. Aí eles passam as imagens na tela do celular. É uma opção também, né? A se Sim. pensar. É, são opções de estéticas um pouco diferentes, né? Se você quer uma coisa mais Uhum, manual ou quer uma coisa mais tecnológica, são possibilidades. Mas se você for optar por essa, uma dica que eu te dou, que aí fui aprendendo com as experiências da própria casa que eu tenho desse modelo, é interessante a gente usar um tensor. Eu chamo de tensor porque são duas varetinhas que vai atrás da tela, tá em preto. Deixa eu ver se eu consigo. uhum, Aí, ó, dois palitinhos. Porque o tô tecido vendo. passa por aqui, ele tensiona ele coladinho na tela, sabe? Porque se você botar só o palitinho com a tela, quando você vai girar, ele vai dar uma barriguinha. E esse tensor é justamente para você esticar. Sabe postes de energia que tem arames que puxa de forma lá do topo até o chão, meio que tensionando ele ficar parado? Essa paradinha tem essa função de tensionar o tecido para não embolar enquanto você gira. Entendi, entendi. É uma opção.
A do celular também já é outra. Cartões que são tirados e adicionados também são outras, Ah, sabe? é verdade. Eu acho que foi você que compartilhou no grupo, se eu não me engano, um rapaz que ele usa cartões, é verdade. Ele coloca por fora e tira, vai. É uma São opção também. possibilidades. Porque se você tem várias varetinhas com só o cartão, você coloca o primeiro, o segundo já está atrás. Aí você só desce o Uhum. primeiro, uau. Puxa um pouquinho para frente, coloca o segundo. Desce o segundo, puxa um pouquinho para frente o terceiro. E aí vai adicionando, quanto você quiser, com essa brincadeira de desce um, puxa para frente, sabe? Sim, sim. São várias Pois possibilidades que dá. as próprias varetinhas, né? Aí um cartão, aí gira, tá o outro, Já são duas. né? Entra os dois cartões ao mesmo tempo, aí só gira, aí já são cartões diferentes, enfim. Agora, uma outra coisa que eu queria pedir para você, John, você consegue colocar o boneco no trilho mais à frente da sua cena, à frente da coxia, né? Que a gente pode chamar de coxia, e botar o celular para a gente ver o visor do espectador? Deixa eu ver se eu consigo. Não sei se vai Desce um dar. pouquinho, desce mais, pode aproximar um pouquinho. Isso, tá na posição boa. Desce um pouquinho a cabeceira da caixa. Isso. Ah, dá para ver tranquilamente. Eu tava preocupado um pouco com a distância, sabe? Mas dá para ver tranquilamente. Não, eu fiz o teste aqui, ficou muito bacana, muito legal. Tá muito bom. Tenho que só tentar a questão da iluminação, né? É isso. Tá muito, Mas eu já muito bom. tô, Bom, já tô estudando isso. fez muita diferença ter tirado o filtro da imagem que você tava, porque você mostrou muitos detalhes pra gente, assim, né, gente? Do trabalho dele, que tá muito legal. Obrigado aí pela colaboração e vamos seguir aí. Qualquer coisa eu tô aqui. Se E, você quiser avançar alguma André, coisa. Ah, se me permite, só complementando a fala aí da nossa amiga que falou antes, quem foi que falou antes, hein, de encerrar a primeira, Lu, Lu a Rosa. Lu? Questão da ideia, né, da gente estar conectado de alguma forma. É louco isso, porque já aconteceu comigo mais de uma vez, de eu estar trabalhando um espetáculo, uma ideia, né, e de repente pessoas ali do meu meio, que também trabalham dentro da mesma linguagem, terem a mesma ideia, sabe? E um colega meu, um mestre, ele já falou para mim que se tu tem uma ideia, não demora a executá-la. Execute ela o quanto antes, porque a partir do momento que tu joga ela no universo, pessoas ali que estão na mesma vibração de energia que você acabam pegando a ideia. Então, tu teve uma ideia, bicho, bota para frente, joga ela no mundo, entendeu? Porque Claro. senão esses dias mesmo, cara, um grupo aqui de palhaços criou um espetáculo igual ao nosso, só muda o nome. Eu até brinquei com isso. Poxa vida, bicho, vocês copiaram até a nossa dramaturgia, cara. Mas não, é essa conexão, bicho, é essa vibração. A gente está na mesma vibração e, querendo ou não, quem não executa, bicho, aí acaba ficando como copiador, plagiador. Obrigado, viu, John? Vou passar a voz agora já para a Lu, para ela colaborar aí também com como é que está o processo. Quiser contar um pouquinho mais da escolha, do texto, como que está É, indo. o processo, assim, eu li Olhos d'Água, que são vários contos, e fui anotando cada conto, o, referências para. E aí, tá, assim, eu não queria falar de uma. Queria falar de uma coisa que. Porque todos os textos são pesadérrimos, né? Mas eles têm uma poesia que está na escrita. Então, eu não quis pegar um que fosse uma cacetada, que fala, pô.
É, é, pela questão da poesia que o próprio Lamb é. E aí, eu tinha muito forte para mim, logo na escolha, uma entrevista que eu assisti da Conceição de um conto que ela ainda não escreveu. E esse conto cruza com vivências minhas. Na minha vida como professora, eu fui para lugares assim que é quase igual aos morros do Rio, né? Que é o que ela retrata muito bem. Mas aí uma das histórias eu ainda não decidi qual eu vou fazer. Tem duas das histórias que me atravessaram com mais força. Uma é do Zuquerença. Eu fiz aqui um. Deixa eu ver como que eu coloco o storyboard aqui. Que é uma mendiga, e aí tem as histórias. Conta a vida quando até ela chegar essa situação de morar na rua. Então, eu queria abrir a história com a lata de comida, talvez a caixa cênica seja uma lata de comida, ou isso estar na frente da lata. Eu ainda não sei a parte de fora. E a segunda cena seria o trem que ela veio. Então, essa boneca, eu pensei dela ter a face menina e a face. Não sei se vocês já viram uns bonecos que é. De um lado ele é uma coisa, do outro ele é outra. Eu pensei em usar isso. E aí descer como móveis um trem, e coisas da infância dela, né? Ah, que ela veio, ia estudar, tal, seria esse aqui. Aqui é quando os primeiros movimentos dela, a dificuldade de andar, a dificuldade de se movimentar. Aí essa coisa dos móveis. E eu não sei como fazer ainda, mas eu pensei, depois ela acaba caindo na prostituição. Então, de corpos, e ela fala muito de corpos de homens e mulheres, disso aparecer nas paredes. Eu não sei de que forma ainda, é, como isso apareceria. Então, não seria um lambe que pudesse, ele teria uma certa censura. Os pais teriam que autorizar se alguma criança for assistir, né? Depois, a, uma cortina de roupas que vai fazer a mudança, que fecha a mudança, essa cortina de roupas, e aparece ela colando estrelas na roupa, e ela voa. E no final ela aparece deitada na escadaria da igreja. Aí fica. Eu não quero deixar, porque na história ela morre, mas ela pode ter continuado voando, né? Eu Aham. não sei se eu vou fechar com ela deitada ou se fecho com ela voando. Essa é uma das histórias que eu Qual é o pensei. nome do conto? Esse é do Zuquerença, Do Zu? isso. Que tem a outra personagem que é a neta dela, que encontra ela morta, né? E a neta voa. Mas eu não.
a nossa dramaturgia precisa ser enxuta, né? E é muito mais as sensações. E essa a, do Zu, assim que eu comecei a ler o conto, me veio uma senhora, a Joinha, que quando a gente era criança, ela aparecia na porta da escola e fazia joinha, joinha. Então era a Joinha. Então me remeteu a essa coisa. Então isso fica vivo na minha pele. E o outro conto que eu curti também, e me remete que eu, é, no Natal do ano passado, quando eu bati o olho nessa caixa, eu falei, eu preciso contar uma história do Papai Noel, filho da puta, sabe? Sabe, Papai Noel, filho da puta. Então, essa caixa eu peguei para contar essa história. E aí tem um conto que é o Lumbiá, que é um menino que ele gosta muito de presépio. E, e aí ele quer ver o presépio de uma loja e não deixam criança entrar sozinha, ainda mais ele vende flores. E aí ele fica no último dia do ano, a loja está aberta só para visitação do presépio. E ele diz que vai colocar rosas amarelas na mão do rei mago, que é negro, e que eu acho que é Baltazar, né, esse rei mago. E aí ele, quando o guarda sai da porta, ele entra e vai no presépio. E, e aí ele rouba o menino Jesus, porque o menino Jesus é idêntico a ele, só que o menino Jesus é branco e ele é negro. Então tem uma coisa de espelho dos dois, né? É, e aí ele rouba o menino Jesus, e aí o guarda vê ele saindo com o menino Jesus e grita, e aí passa um carro e atropela. Então, para mim, passaria esse carro, a cena seria vista do outro lado da rua, né? E no final, ter para o público caindo pedacinhos de papel, ou não sei o que ainda, preto e branco. Eu estou com essas duas histórias, assim, bastante. Estou trabalhando nas duas. Eu tenho até terça-feira para entregar o Storyboard, né? Então, eu estou trabalhando essas duas histórias paralelas e ver qual que eu vou fazer. Qual o nome da Eu não segunda? tenho 3 anos para montar, sabe? Eu tenho só até novembro. Então, vai ser um exercício bem difícil para mim. Pera aí. Qual o nome da segunda, do segundo história? Lumbiá. É Lumbiá. Pera lá, deixa eu ver se é só isso o nome da história. Lumbiá. E como é que é esse projeto que você está participando, Lu? Você tem que En- entregar o storyboard agora até qual dia? Vocês têm que criar? Vocês têm que apresentar? Como é que assim, a gente já recebeu uma verba para o processo de criação e construção da caixa. Na verdade, é louco que eles chamam de caixa, caixas de afetos. Aham. Afetos, resistência é que para mim o Lambe é uma caixa de afeto, né? Então, para mim, fica o afeto. É afeto, resistência e tem uma outra. Deixa eu, eu fiz o meu caderninho para. Não, mas eu não anotei o nome do projeto. E aí
você tem que escolher um dos contos ou criar uma história que remeta a esses contos ou algum escrito da Conceição Evaristo, né? E aí o processo é, é construir, tá? A gente tem até dia 19 para entregar o storyboard, era para na sexta-feira encaminhar, mas aí ele colocou e tudo, o que eu estou estranhando muito que a gente tem um grupo, mas não tem trocas, é só para informação. E o material que você vai encaminhar, não sei se isso vai se modificar durante o processo, você encaminha por um Google Forms. Não tem uma pessoalidade entre os Criadores, participantes, né? Eu estou achando isso muito estranho, está me incomodando um pouco. Mas vamos ver como que é um processo dessa forma, né? a minha faculdade no semestre passado e agora esse semestre, meio que eles trocaram a forma de lidar com a forma de dar aula mesmo, assim. Antes a gente tinha uma professora super participativa, deixava as aulas bem abertas para troca, e aí depois mudou. Eles agora estão lá muito de tem uma pessoa que fala e os outros só ouvem, sabe? Naquele aspecto de que o aluno é uma pessoa sem luz e que não tem nenhum tipo de experiência que possa colaborar, sabe? Uma vivência que Aham, possa colaborar no processo do outro, até do professor. E a gente que curte esse tipo de trabalho que é mais colaborativo, mais de comunidade, né? uhum, A experiência do outro como valorosa, né? Eu não sei, eu não consigo dar valor às suas experiências porque eu não vivi as suas experiências são suas. E sim, por isso eu tenho que dar valor. Então eu acho que numa oficina, num curso, ou num processo que é criativo ainda, além de mais, sabe? exato, exato. Tá me causando estranheza. Eu, por enquanto, tô calada, né? Mas não sei, tô louca De para repente é falar, bom olha, você. é meu processo, mas eu tô segurando ainda. Não É, sei se eles têm eu alguma acho que é a intenção falta de nisso, coragem. né? Eu acho que ainda mais nesse processo que você vai fazer uma transposição diária de escrita, né? Você não está Sim, montando uma peça de teatro, está pegando um sim, conto, sim. que é literatura, e vou levar uma dramaturgia de teatro lambe, que é bem mais específico ainda, né? Exato, exato. Então, e grupos de encontro, porque você vai ter gente com mais experiência, outra não. Uhum, Eu acho que quem perde é todo mundo, né? Quem receberia essas obras, quem está fazendo. Eu acho que quem perde é todo mundo quando se não tem esse processo eu tô, colaborativo. assim, é bem é um processo bastante novo para mim, que eu estou partindo de uma história que já existe. É, eu acho que por isso que essa história que ela está pensando em escrever me cruzou, que eu não abri mão ainda desse, né? Eu estou pensando em mandar os vários storyboards que tem mais um conto que eu curti. Eu não tenho. Tem uma imagem na minha cabeça que eu acho que ele é bem legal, mas eu não escrevi nada a respeito ainda. Eu posso ir compartilhando, aproveitar o grupo para compartilhar, né, os meus processos. E esse que, assim que, quando eu ouvi ela contando essa história, já me vem assim, uma imagem muito forte. Esse eu faria uma casa de espetáculos que eu convidaria a pessoa para entrar, a pessoa entraria na casa.
sabe? Essa, essa história que ela não escreveu ainda. Mas não sei se é ousadia demais, né? Eu querer trabalhar com um conto que não foi escrito, né? Eu, tô assim, tutubiando ainda. Aí o John também está falando pra gente que também está no processo. Não consegui te ouvir. Ele falou no chat que ele também foi selecionado para o projeto do John, aqui da turma, e que também está no Hum, processo de criação. É no mesmo ele também. edital, John? Isso, exatamente, é o mesmo projeto. Opa! Ah, então vamos trocar aqui. Estou também nesse processo do, do storyboard. Aqui, ó. Aham, Também estou aqui relendo e devorando tudo que é da autora para poder clarear aqui as ideias, porque é bem complicado, né? Pouco tempo. Para quem não uhum, conhece a obra da autora, tem que se rebolar para poder extrair, né? E como você falou, as obras são muito pesadas, né? Então são. requer, Eu tive pesadelo, né? pois Assim, é, de estar dormindo e estar vivendo um dos contos que aí eu falei, bom, eu tenho que fazer alguma outra coisa depois de ler, né? Porque senão eu vou dormir no morro, né? E eu tive vivências, assim, no período que eu trabalhei em escola, eu tive vivências muito fortes no meio de repente, estar rolando tiroteio, né, do lado de fora da escola, né, assim, eu tive essas vivências que ela fala, então, para mim, meu, é imagina, é muito... como se revivesse tudo novamente, né? Aham, aham. Eu até entendo porque eles exigem esse processo, porque eles vão utilizar posteriormente os nossos storyboards em outra etapa do projeto, que é com alunos de escola pública, se não me engano, que eles vão Sim, criar essas cenas em stop motion. uhum. Então, a É, gente fica com o teatro de Lambi Lambi, né, a criação da dramaturgia dentro da caixa de Lambi Lambi, e esses jovens vão criar as mesmas cenas em stop motion, né? Pelo menos foi o que eu entendi, né? eu também. São dois processos que seria riquíssimo a gente ter trocas, né? Mas Pois eu é, eu não tô sei. sentindo eu tô sentindo essa falta, sabe, Lu, lá no grupo. Eu não vejo a galera Uhum. trocando, interagindo, sabe, conversando sobre o processo. Eu sinto falta também dessa interação. Que quando ele falou no particular, antes da criação do do grupo, eu pensei, vai ser legal, até porque tem a questão, o Aníbal dirigiu um trabalho meu, então, e ele é super de trocar, de fazer provocações e tal, e aí tá todo mundo quieto. Talvez esteja todo mundo estranhando a posição que foi colocada, né? Ali, a gente não sabe como que vai ser. Não, e o peso da resposta, que a gente vai ter que apresentar essa casa de espetáculos em novembro, né, no Rio de Janeiro. Exatamente, Isso. exatamente. É muito rápido, né? Para mim, pelo menos, que É muito demoro rápido. anos para a construção. Vamos trocar aqui. A gente, Ah, vamos sim. agora a gente tenho aqui um parceiro aqui no grupo, e está todo mundo em Finalzinho, processo vamos de lá, então. construção, né? E bom, As vamos meninas compartilhar que as nossas aflições agora. Eu não estou aflito sozinho. isso, que é tudo novo para todo mundo, né? Não sei se tem alguém que tá fazendo o primeiro processo de construção, né? O Zé Brown, eu sei que é o segundo processo, né, Zé Brown?
A gente é, a gente está junto, né? Eu compartilho com ele. Eu tô sem chão ainda, que para mim eu falei, porra, vou trabalhar com o cara que me dirigiu, que eu acho que ele está muito acima em conhecimento do que eu. Aí depois eu pensei, não, mas se me chamaram também, é porque algo, né? Eu estava primeiro morrendo de medo, né? E, assim, está sendo muito, tudo novo para mim. E eu acho que cada processo, cada lambe que a gente faz é um novo processo. É, e esse está sendo diferente por conta das relações ali, não são muito confortáveis, pelo menos por enquanto não está sendo confortável. Como que é para vocês, outros que estão criando aí? O Zé Brown eu sei que é o primeiro de sombras, né? Ele vem há muito tempo querendo fazer uma coisa de sombras, é, e tá rolando. Eu tô curtindo muito ver o processo. Como a gente é muito próximo, né? É, a gente trabalha em outros projetos juntos, então está sendo bem bacana ver esse processo individual dele, né? Eu estou muito feliz com o trabalho de vocês, assim, com o nível técnico que está saindo, as pesquisas, as reflexões Uhum. que vocês estão tendo. Eu vejo que com o passar dos anos é uma escola mesmo, assim, sabe? As pessoas vão subindo de níveis e os processos vão melhorando muito. E eu estou muito feliz mesmo. Eu queria perguntar à Elza, Elza, você vai querer compartilhar com a gente algum processo? Eu tô louca para ver o da Elsa, que essa semana a gente conversou no PV um pouco. Ah, André, o meu tá cru, tô até com vergonha. Então, eu tô fazendo os bonequinhos. Eu tô fazendo um teste. A Lou mandou para mim o projeto dela, né, do gatinho, mas eu tô tentando fazer de biscuit a menina e o meu gogo boy. Eu tô pensando de que jeito que eu vou fazer. Eu pensei em fazer ele oco, sem só com a cabecinha, para daí ele ter molejo, sabe, na cintura e tal. E daí eu tô estudando de que forma que eu troco essa roupinha dele. Eu vou abrir aqui a câmera. Tô meio largado aqui hoje. Tô com uns BO. Então, André, daí é, Elza, oi, Elza, oi. eu vou pedir então para a gente voltar no terceiro tempo para a gente ter um momento para conversar com o tempo, assim. Porque tem só Tá, mais um minutinho e aí é possível que você vai estar falando e vai cortar. E aí é ruim, sabe? tá. Pode ser? A gente volta Pode. contigo? Tá, pode. Eu vou descer então pegar os coisas que eu tenho, então. Beleza. Bora lá, Aí só vai voltar terceiro e a gente tempo. trocar uma Hoje roupa. tá quente. Até daqui a pouquinho, ó. Até Duas, ó, já. 3h32, 3h40 a gente volta. Elzinha, tá aí, mulher? André, tô, Oi. tô aqui, peraí, tô brigando aqui com a câmera. Abri. É. Ai, cadeira. Viu, André? Então, ó, eu tô fazendo algumas coisinhas. Eu não sei fazer igual esse povo faz, que eu admiro, acho lindo, os book lá que eles fazem, lá dos desenhos lá. Como é o nome desse negócio aí? Que eles estão Storyboard. fazendo lá dos desenhos. Hã? Storyboard. Storyboards. Eu não sei fazer isso. Então, o que que eu faço? Eu crio na minha cabeça e vou escrevendo uma lista das coisas que eu vou fazer. Assim que eu faço. Desenho, essas coisas, não sei. E tudo que eu faço, eu vou fazendo, depois eu vejo.
Então, eu tô fazendo as coisinhas. Eu fiz um protótipo, protótipo aqui do guarda-roupa. Então, o meu guarda-roupa, eu tô fazendo lá, mas eu não peguei aqui para você ver. Mas é mais ou menos isso daqui. Aqui vai ficar na frente o guarda-roupinha. Eu fiz os cabides, ó, mas eu acho que esse ficou muito pequenininho. Eu tô estudando para daí fazer. Porque daí eu vou esperar fazer o bonequinho para ver o tamanho da roupa, né? Mas eu já estudei aqui com arame para fazer. Porque eu tinha pensado naquele fio de eletricidade, sabe? O antigo que tinha, que já vem até encapadinho, de preto e tal. Mas eu não sei se eu vou fazer pretinho também, não sei se ele não vai sumir no meio das coisas, de repente faça coloridinho, eu vou estudar aqui. Mas o modelinho do cabidinho eu fiz. Então eu tô assim, vou fazendo os modelinhos, as coisinhas, tudo assim, aleatório. O guarda-roupa, eu fiz aqui na folha mais ou menos isso daqui, porque o que que eu pensei? Quando abrir, daí tem. Não é isso, mas tem um modelinho. Eu já fiz ele, mas agora eu não peguei aqui. Mas quando abri ele, então, o que que eu pensei? Eu deixar ele fechadinho, vou colocar os cabidinhos tudo aqui com as roupinhas, e daí dois cabidinhos nessa ponta aqui. Aí eu vou abrir pelo cabide. Então, eu estou pensando se eu faço por arame. Então, o que que eu estou fazendo? Primeiro, eu estou estudando tudo isso, porque depois que eu vi o menino fazendo lá, porque primeiro eu ia fazer o cenário. Daí eu pensei, eu falei, não adianta eu fazer o cenário primeiro, porque depois eu tenho que pensar as ideias, as coisas do que eu vou fazer. Para daí depois eu fazer o cenário de acordo com isso. E o boneco, eu estou estudando de que jeito que eu vou fazer ele. Pensei em fazer também de arame. Se eu não tiver outra possibilidade, eu vou acabar fazendo com a mão, daí na manipulação direta, né? Porque eu estou estudando de que jeito que eu posso fazer o molejinho dele, porque eu quero que ele mexa a cinturinha e tal, e a troca de roupa. Então, eu não sei se eu vou conseguir fazer todos esses mecanismos nele, entendeu? É isso que eu tô. E aí eu tô assim, por enquanto só pensando. Então, eu pensei, sabe? Então, André, eu pensei, eu vi, tem um artista que ele faz polidense. É lindo ele fazer, ele faz com a mão, assim, é bem bonitinho ele fazendo. E aí eu pensei, eu já fiz várias vezes para contar história, um bonequinho que ele é vazado e daí enfia o dedo dentro. Então tem só o corpinho em cima e aí tem os dois furinhos que cabe o dedo. Então pensei também fazer de repente desse jeito, entendeu? Aí fica ali em cima e aí ele aqui. Então eu estou estudando ainda o que que eu vou fazer. Eu estou fazendo os testes aqui. Na verdade, assim, eu poderia ter. Acho que eu vou gravar no meio da semana os testes que eu estou fazendo, porque daí eu mando. Porque aí mesmo que não use nisso, eu uso depois de outra coisa. Porque senão fica só nas ideias e acaba não fazendo. Então eu vou testando, conforme eu vou filmando, vou dar um jeitinho de gravar aqui. Então, mas é isso, o meu tá cru. Aí eu já Tá nada. separei as luvas. Então eu pensei, falei, de repente com luvas dá para fazer, né? Ele, né? Manipulando. Daí eu manipulo mesmo, né? Daí não direto. Daí, se eu fizer com a meinha, com o dedo vazado, eu vou pôr sapatinho e tal. Agora, se não, com tecido também, que daí eu tenho os formato dos bonequinhos no tecido. Então, eu não sei ainda. Vai vir, né? Vai Uau, vir. Elza, eu nem imaginei quando você pediu os gatinhos que eu não cruzei a sua história com que eu tô tão na loucura aqui que eu não cruzei que você era a moça do Polidense, do Gogo Boy. Ah, que legal! Então, você viu que aquela ideia, o molejo do seu gato, só que o teu gato é na horizontal, né? Aí eu vou fazer na vertical. Mas eu acho que dá. E é com arame o teu, né? Essa coisa. Então, de repente, também dê certo. E aí eu tenho que estudar. Eu pensei em colocar a roupa com velcro, daí eu só tiro o velcro. Pensei em colocar com encaixe a roupa, porque daí eu estou querendo fazer ele trocando de roupa, né? Estou querendo fazer ele com uma fantasia, sei lá, de repente marinheiro, chapéu.
Eu estou viajando nas ideias, então pensei em fazer, e daí depois ele vai tirando, menina, eu quero tirar. Uh, Ô, André, Ah, mandar para a Elza umas coisas do Paulo Nazareno. Ele tem tutorial que tem essa coisa dos bonecos. É, a- é, que é tanta coisa. E tem eu fiz uma outra oficina com uma garota que ela fez um nadador. Então, são possibilidades para essa criação desse, que assim, a figura principal aí sua é esse homem, né? é, Nossa, que show! Curti, curti, curti. então, tomara que fique. Nossa, assim, viajei aqui. Já Sabe, eu, querem ver eu, o Google Boy, meu. eu trabalhei um tempo numa casa que funcionava no mesmo local aqui em São Paulo que funcionava o Clube das Mulheres. Eu era promotor de um outro evento que acontecia no mesmo espaço, né? Hum, E aí cruzava com os rapazes no dia que eles iam ensaiar e tal. Então, uhum. aí eu falei, porra, me levou lá atrás, né, nessa época, muito bacana. Já tem uns 20 anos desse período, 20 nada, uns 27 mais até, né? Então, ó, é, eu, você vê, um negócio assim, parece muito bobo até, né? Mas a gente vai fazer, a gente se propõe a fazer. Eu fui assistir vídeos, né? Eu tenho assistido vídeos deles, né? E é mesmo essa coisa é muito sensual, é muito na cintura, né? Muito quadril, né? Então, eu falei, eu tenho que ter esse molejo. Eles fazem muito, né? Com a mão e o molejo. Eu falei, ele vai ter que ser bem maleável mesmo, né? Para poder. Porque senão fica um negócio mesmo, né? Sai lá, né? Não, eu falei, quero ver se eu consigo pegar esse movimento mesmo, né? Isso. eu fiquei pensando num material que fosse mais mole e que você quer tirar a roupa, né? Você quer que esse boneco seja sensual. Aí na É sua isso. cidade, por acaso, tenha pessoas que trabalham com aerografia, que é aqueles sprays, só que é uma canetinha bem fininha que faz desenhos bem pequenos, porque você poderia trabalhar com um boneco feito de meia calça, por exemplo, sabe? Com bolinhas minúsculas de isopor, que vai te dar mobilidade bem facilmente, e ele ser pintado o corpo, né? Bem chapadão, com a barriga, com o peito, com os braços, ser feito assim um trabalho Hum, artístico bem tipo, minucioso, sabe? Pintado nessa meia, com tipo a aquele caneta. avental que você põe com o corpinho, assim. Isso, tipo aquele avental que eu usei, só que isso feito no corpo do boneco que vai ser super mole, Tá. sabe? Porque Ah, ele é então. tecido. Porque eu tinha pensado nesse boneco, no tecido só mesmo, né? A cabeça dele, né, mais firme, porque ele vai virar, eu quero que ele tenha isso. Os pés pesadinho, a mão de repente também, né, pesada, mas o corpo mais. Mas eu tenho visto bastante vídeo, né, de material de marionete também, porque marionete eu faço até. Mas eu falei, não é bem o que eu queria, né? Não é esse material que eu queria. Mas eu vou estudando aqui. Tá Vai muito me bacana. cobrando na semana, André, porque eu acabo não fazendo. Então, sabe, dá uma cutucadinha, fala, senão eu vou te desanimando. Não, não vai Ó, não. vou, Olha a vou eu responsabilidade do cutucar professor. também. É Agora, também agora Alô? eu fiquei comigo. animada com a sua história. Ai, meu Deus. Então, e a menininha eu também estou fazendo o teste porque ela vai ficar na cama, a ideia minha é ela mexer só a cabeça e a perna. Então, na hora que vai ter o outro terceiro que vai entrar procurando e tal, mas aí ela só vai erguer a perninha, né, cruzar o joelhinho para cima
e mexer a cabecinha bem, né? Então o dela eu estou tentando fazer no biscuit. Estou fazendo um teste com biscuit, mas para ter esse movimento, né, só do joelhinho assim e a cabecinha para mexer. E aí o resto, corpinho, tudo também eu já tô, pensei tudo em tecido talvez, ou mesmo no próprio biscuit. Mas aí Legal. esse eu já tô fazendo, porque como eu nunca fiz com biscuit, então eu tô fazendo essa a junção ali para ver se eu consigo fazer esse movimento do joelhinho. Mas se não der também, depois eu faço no tecido, né? Com tecido eu faço, eu faço boneca de tecido, então para mim é fácil. Mas é que eu tô também querendo sair um pouco da minha zona de conforto. Eu achei que de Entendi. repente mudar um pouco, né? Mas senão eu volto para ele, que daí é fácil. Mas eu achei que também não vai ficar bem o que eu quero, sabe? Não vai ficar, né? Bom, enfim. Eu vou fazer um teste no meio da semana, eu vou mandando lá no grupo, tá bom? Mas o Tá meu bom. cabidinho ficou lindo. Tá lindo. Registra, Pelo menos alguma coisa eu tenho. tira foto, manda pra gente, filma os testes, porque isso é legal. Tá bom? Tá, Gente, eu acho que a gente passou aí por todo mundo. Deixa eu só conferir aqui. Conversei com o Zé Brau, conversamos com Gala, com Elza, com a Lu Rosa, com o John Wells, com a Graciela. É, E queria agora compartilhar um pouco com vocês uma ideia. Há um tempo, eu criei essa casa de espetáculo e, e ela ainda está sem história, né? Eu já até apadrinhei o nome dela para Nano 157, né? Nano de pequeno e 157 de assalto, né? De roubo, de furto. É 155 e 157, que eram os artigos antigos, se não me engano. E aí eu quero brincar com bonecos que são desenhados no meu próprio dedo. Deixa eu ver se eu tô com as imagens aqui separadas. Tô com uma... Deixa eu abrir. Só um momentinho. Agora. Algo assim, sabe? Que eu trabalho com meus próprios dedos, porque essa casa ela é bem pequenininha e ela já tem uma pegada onde o espectador bota o polegar aqui, né? Ele mesmo vai colocar no olho e eu aqui na frente, aqui, né? No caso assim, né? Vou trabalhar com esses dedos, com vários dedos, com vários rostos. Então eu estou nessa busca de criar uma dramaturgia sobre esse roubo, né? Esse pequeno roubo. Aí eu ainda não tenho, eu só tenho esse mote criativo ainda, sabe? O nome, Nano 57, roubo pequeno, os bonecos eu já tenho, né? No caso, vai ser essa técnica de meio que dedoches, né? Só que desenhados no dedo. Composição com rostos desenhados nessa ponta desses dedos. E, tipo, essa imagem aqui pra mim foi muito disparadora, assim, sabe? Pra minha, que é só a junção da brincadeira do dedo aqui, ó. O posicionamento do dedo, você dá ênfase, né, para a história. André. Oi. Você viu que tem. Eu vi uns dedos de silicone que o pessoal, até a menina falou assim: a gente não faz a unha e põe os dedos, né? Porque daí a unha tá bonitinha, né? Mas é um dedinho de silicone. Eu não sei qual que é a sua ideia, se você vai fazer um só e você vai usar o tempo todo, porque também corre o risco de, conforme você vai manejando, ele vai apagando, né? Então, de repente, esse dedinho aí, você fazendo silicone.
Mas é só E porque eu achei existe para curioso. Agora, vender? Existe para vender, Elza? existe. Eu te mando o link, que acho que alguém mandou para mim. Eu nem sei. Manda, me manda Eu vou que ver se eu tenho. Se eu tiver, eu te mando. Eu vi em algum lugar aqui. eu até pensei nessa questão da durabilidade, né, do boneco que eu vou ter que fazer a cada apresentação ali. Suponho se eu, É. eu tenho sorte que eu não sou uma pessoa que tenha que tem muito suor, sabe, pela mão. Quando eu faço Uhum. maquiagem no rosto, eu sou um dos poucos que vou correr, que eu vou pular, que não sei o que, e ela vai ficar lá meio que mas eu acho que seria interessante pensar nessa pesquisa de um material como se fosse várias touquinhas de dedo, né? Onde Uhum. eu botaria só as mudanças de boneco e quais eu usaria no dia, por exemplo, sabe? Então toda Eu Ei, essa também. André, pegada. Oi, falou aí dos dedos, eu lembrei de uma animação. Não é nem animação, é um programa infantil onde o programa todo, todos os personagens eram dedos. Vou ver aqui o nome, eu vou te mandar, talvez sirva até de inspiração aí. por Cara, tudo favor. é dedo, tudo é dedo. Tem um luta livre, dois lutadores de luta livre com as máscarazinhas. É muito engraçado, cara. Aí tem um programa de televisão, eles apresentando o jornal, é bem bacana, bem legal. Me manda que eu quero. E Agora é o o momento Castelo de rá comprar. também tinha, né? Que eles faziam dos dedos e era colocado alguma coisa, porque inclusive mexia a boca. Era aquela banda de rock, né? Eles faziam uns musicais, né? É, o Castelo rá tinha. Então, André, eu faço dedoche. Isso eu uso muito isso na escola. Às vezes eu ponho luvas, mas eu gosto do dedoche, que depois eu dou para os alunos. Então, mas aí eu faço no tecido e eu faço a volta do dedo. Então eu faço às vezes bem magrinho mesmo, só em volta e fica justinho. Então, tecido de algodão cru, eu costuro ele em volta e encaixo nos dedos. E aí você pinta, né? Você faz a carinha. Eu faço até cabelinho, tudo nele, porque daí eu faço como se fosse uma bonequinha mesmo. E eu encaixo. Eu vou ver se eu tenho algum aqui, eu te mando foto no decorrer da semana aí. Andy, eu quero muito ir para o Rio Grande do Norte com essa já no ponto de estrear, assim, sabe? Tipo, já pensando em trilha sonora. Esse lance que você falou, ô John, de dedos fazendo jornal, sabe? Tipo, televisão, me remeteu até a notícia desse assalto, que é um grande assalto, um pequeno grande assalto sendo passado no jornal também, sabe? Em, em momentos de quebras de cena que pode ser feita. Me mande todos os materiais que vocês tiverem ideia lá no grupo também, porque vai me ajudar muito. Eu quero muito tirar essa aqui do bolso, porque ela tá bem uns anos, como diz a Lu Rosa, 2, 3 anos guardada, precisa ser estreada, tá bom? Gente, eu agradecer vocês por mais um encontro maravilhoso que a gente fez hoje, com muitas, muitas reflexões. A gente foi em vários buracos profundos que precisa ser discutido e foi muito interessante o encontro de hoje. Semana que vem, a gente vai começar já a falar um pouco sobre iluminação, tá bom? Então, a gente começa a falar sobre várias formas de iluminação, de maneiras, dispositivos, e aí cada um que tiver suas experiências podem mostrar também. E, e depois, no segunda parte, eu vou entrar a fundo na questão de como eu faço os meus processos de iluminação, que são quase todos iguais, assim, que é o sistema paralelo abastecido por uma bateria de 9 volts. Ensinar vocês a fazerem as contas de qual resistor comprar, de qual bateria, se você vai usar uma de 9 volts, se é de 12 volts, ou é uma bateria de carro, que tem a voltagem também, você vai ter que fazer a conta. Enfim, mas a gente não vai carregar uma bateria de carro, né?
A gente pensa em questão de autonomia, né? Então, o mais interessante é uma bateria de 9 volts ou uma power bank, como a Graciela já está trabalhando. E, enfim, até semana que vem, então. Espero aí as indicações dos materiais para eu terminar meu pequeno roubinho, o Nano 57. E, e boa criação para todos aí que estão no processo criativo muito interessante. Obrigado, gente. Um abraço. Tchau, tchau.